Olá, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas, 19h58. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu não conhecia, mas que é muito querida, já é muito querida, e que nos traz algumas coisas, algumas reflexões sobre coisas muito duras que nós médicos fazemos. Eu vou botar a trilha sonora do filme dela. Tá ruim, né? Calma, já vai ouvir. Aqui. Não posso botar muito não, senão o Instagram fecha a gente. Essa música chama I'm Waiting Here, David Lynch e Lykke Li, que é uma cantora que eu aprendi com a nossa convidada, que é sueca. Agora eu vou botar outra, porque senão você sabe, né? Ibirá, foi você que fez toda essa confusão toda, não foi? Maravilhoso filme mesmo, maravilhoso filme. Essa outra música, não conhecia. Esse óculos tá um horror, né? Vamos botar de óculos, peraí, vamos ver se tá ruim também, né? Então, não tem saída, então. Bom, agora eu estou na expectativa da Moara Passoni. Moara, eu não sei. Ibi, você foi o nosso cupido aqui, né? Dessa nossa apresentação, não foi? Cadê a Moara agora? Quinta da Canta, cara, jura? Tão bem aí? Como é que tá a comida aí? Sempre boa, né? Marcinha, grande amiga, grande psicóloga. Ah, Vivian, você não vale. O filme é um poema, eu também acho. E Quinta da Canta continua com aquela comida maravilhosa, é isso? Ó, 50-50, tá? Cida Fiorentin. Cida, vai ter Quebra-Nozes esse final de ano? Pra gente assistir o Quebra-Nozes? Ah, Moara entrou. Moara, que bom. Vamos ver se tudo dá certo. Olá, boa noite. Ah, Bom? muito boa noite. Tudo super legal, super bom contar aqui com você. E eu vou te dizer que é uma maravilha a gente que é médico e tal, que olha para as coisas com tamanha aridez, receber você que consegue olhar para as coisas com poesia e com lirismo, como a gente vai ver aqui. Olha, super obrigado. Moara Passoni, daqui a pouquinho eu falo um pouco dela. Muito obrigado por ter aceito o convite e para a gente falar do seu filme. Eu achei lindo. Você me deu o privilégio de poder assistir. Moara, obrigado por ter aceito. Você não me conhecia. Doutor E foi Tac, um eu que privilégio agradeço você ter muito. aceito Para para a gente mim é conversar. uma honra conversar com o senhor. E mais que isso também, eu tenho mais perguntas, acho, para fazer para o senhor do que você tem para fazer para mim. Então, agradeço a oportunidade também pela conversa. Não, Então, vamos fazer assim. Eu vou chamar você de senhora, já que não, você quer esse não, tipo de não. reverência, não é? Então, pode Combinado, ser? combinado. Cortamos os títulos nobiliarcários? Tá. Olha, Moara Passoni, você nasceu no Brasil, vive atualmente... Me diga se eu estou falando algo errado. Vive atualmente em Nova York, você estudou na Colômbia,
Ó, que currículo invejável, estou morrendo de inveja de você. Você é formado em Sociologia, Antropologia e Ciências Políticas pela USP, trabalhou como produtora associada nos documentários Homo e a Gaivota. Ai, Democracia em Vertigem, estou apaixonado já. Ambos dirigidos pela Petra Costa. Você tem um enorme currículo. Aliás, eu estava vendo em algum lugar, espera aí que eu sou atrapalhado, eu não sou do ramo, que você foi considerada um dos grandes nomes do cinema na Enfim, atualidade na Dinamarca. É isso tem um mesmo? Fala festival sem muito bacana na modéstia. Dinamarca que se chama CPH Docs e o Êxtase ele participou da competitiva oficial e aí eles colocaram, né, me colocaram como um dos grandes nomes do cinema da atualidade. Mas isso, enfim, é difícil falar de elogio, né? É algo que dizem que a gente também tem que ser assertivo o suficiente para falar de Espero que elogios que a eu gente melhore. recebe, mas eu nunca consegui. Ó, Felipe Cortes, que trabalha com estresse Muito pós-traumático, um monte obrigada. de médico e de psiquiatra está aí te assistindo. Olha, conta para nós a tua trajetória. Eu introduzi um pouquinho, mas conta para a gente. Bom, você já é muito admirada por mim, pela sua trajetória e porque você é filha da Irma Passoni, né? Então você já tem uma dupla admiração minha. Conta para Bom, mim, eu sou para a formada, gente me aí, formei um em pouco Ciências da tua Sociais, trajetória. né? Depois eu comecei a estudar Artes do Corpo na PUC, e para mim foi um processo, inclusive, bastante curioso ir para Artes do Corpo, porque eu tive anorexia dos 11 aos 18, e eu falo dos 11 aos 18 porque eu menstruei com 10, com 11 minha menstruação parou, e a minha menstruação voltou, mais ou menos quando eu tinha 18 anos. E depois das ciências sociais, ir para artes do corpo também foi uma coisa incrível no sentido de ir para o corpo, né? De ir para o corpo onde que as coisas se resolvem de uma outra maneira. E claro, eu já tinha uma experiência de dança, que eu acho que foi a primeira linguagem artística que eu aprendi é a dança. No caso era balé clássico. Eu não pude mais dançar, eu não pude mais correr no momento que eu estava com anorexia. Mas na Arte do Corpo eu voltei a dançar um pouco, só que ali eu já estava muito apaixonada com cinema, e naquela época eu comecei a trabalhar com três diretores, o Kiko Bloifman, o Jurandir Miller e a Tatiana Toffoli, que já faziam documentários, e foram meus primeiros chefes, eu fazia assistência de direção para eles. E não só, né? Eu já participava de um cineclube, então na faculdade a gente tinha um cineclube chamado Cine Estrábico, que ninguém concordava com a visão de ninguém. Então a gente chamou Cine Estrábico, e para mim foi uma grande escola, porque a gente estudava muito cinema latino-americano, então foi uma grande formação no cinema. Inclusive de aprendizagem desse pensamento estético que é o cinema. Bom, depois eu continuei fazendo documentários, fiz mestrado em documentário, fiz 2 mestrados em documentários, e depois fui para a Colômbia, para a Universidade de Colômbia, onde eu fiz um outro mestrado em roteiro e direção na área de ficção. E tenho feito esse filme da anorexia, comecei a realizá-lo há muito tempo atrás, em 2010, se não me engano já. E meu grande desafio era, bom, primeiro, de que lugar que eu posso falar dessa história? Claro que é do lugar de quem viveu, né? Assim, e o filme procura ficar nesse lugar de quem viveu. Ele não olha para o entorno, até porque eu acho que quando você vive a condição de anorexia, você não olha para o entorno. É muito difícil você ter uma perspectiva de fora, né? Das pessoas que estão ao seu redor e como que elas estão percebendo e vivendo o que você está vivendo. E eu falei, pô, é esse ponto de vista que eu posso falar, é desse ponto de vista que eu posso contar. Mas, ao mesmo tempo, os filmes que eu tinha acesso na época, eles não ecoavam para mim a experiência que eu havia vivido. E aí eu tentei uma coisa que era um documentário numa linguagem direta, de filmar pessoas, mulheres com anorexia, e eu achei que não era o caso, porque caía, de um lado, na exposição dos corpos e numa certa espetacularização dos corpos anoréxicos, que, aliás, não é difícil de vê-los, né? Basta dar um Google e etc. Hoje em dia, mais ainda. E por outro lado, e eu acho que isso corta a possibilidade da gente comunicar a própria experiência da anorexia, porque você fica muito impressionado só com a estética do corpo, né?
Perdão. E de outro lado, eu fui para um outro extremo, que era a linguagem ficcional. Mas que também, assim, eu sentia que a minha história não se encaixava numa dramaturgia tradicional. Peço desculpas que eu tô com uma tosse. Não é Covid, mas é uma tosse de secura aqui, enfim, do tempo, Mas, etc. Mas, é, enfim, então, um pouco isso. então, deixa eu te perguntar, vício profissional de psiquiatra, então deixa eu ir te perguntando. Há alguns anos não, porque sou novo nessa história, há uns 2 anos talvez, eu entrevistei o Cristóvão Tesa, que você Uhum. deve conhecer, um grande escritor brasileiro, autor de O Filho Eterno. E é, ele conta a história, obviamente romanceada, do nascimento do filho dele com Down. E o que ele me dizia assim, eu tive que esperar 10 anos, 15 anos para contar essa história, porque vira catarse se a gente não tiver elaborado muito, né? Esse seu filme demorou 10 anos também. Você precisou se distanciar da experiência pessoal para conseguir fazer um filme. Eu me lembro de uma definição de arte que é transpor a emoção pessoal, porque senão eu fico na catarse. Demorou tudo Acho que isso sem para você se dúvida. Até perceber, mais, para né? Porque eu você se tive orientar com a anorexia, enfim. anorexia? Acho que eu demorei um tempo para decidir começar a fazer o filme e 10 anos, pelo menos, para conseguir ter um distanciamento entre o que eu havia vivido e poder olhar isso de fora. E poder processar isso como artista, não do ponto, né? Não como alguém que havia padecido disso, mas alguém que pode olhar de fora. E isso foi fundamental para poder terminar o filme. Eu acho que talvez justamente tenha demorado 10 anos, e eu gostei da forma como você colocou, porque justamente foi o tempo que eu acho que eu levei para poder olhar de fora a minha própria, o que eu havia vivido naqueles anos todos. E ter uma perspectiva distanciada, né, da anorexia, que eu acho que durante muito tempo eu também ficava muito preocupada em tentar comunicar o que eu achava que os outros não compreendiam sobre a anorexia. E, num certo sentido, tinha uma coisa assim, poxa, mas a anorexia também é uma recusa do mundo. E é uma recusa no sentido de você recusa padrões que estão disponíveis para você de crescimento, de se tornar mulher. O problema para mim, na minha compreensão, é que você recusa isso reproduzindo de maneira ainda mais violenta todos os mecanismos de controle que a sociedade tem sobre você. Então, enfim, e eu ficava muito assim, não, mas eu preciso mostrar que tem aqui uma vontade de vida e de existir no mundo, de habitar um corpo. Ele não é simplesmente uma vontade de. Eu não sei como é que o senhor, né, vê em relação aos seus pacientes, mas eu acho que você, bem em relação aos seus pacientes, mas eu acho que a Você, anorexia ela não é o problema, né? Ela é um sintoma. E ela é uma expressão de uma dor. E a questão é como é que você vai para a dor? Como é que você vai falar sobre essa dor? Que dor que é essa? E talvez o jeito mais simples que eu veja de falar é, bom, como é que a gente habita nossos próprios corpos, assim, né? Enfim. a gente tem vários cursos de formação em psicologia, treinamento em serviço, etc. E de vez em quando alguém me procura e diz assim: olha, eu já tive anorexia, hoje eu faço psicologia. Você acha que é legal eu fazer o treino com você de um ano? O quanto isso vai mexer comigo? Né? Você conseguiu durante todo o filme se desgrudar? Você conseguiu durante todo o filme ficar tranquila com o que você Ah, filmava? Ou de não, vez não em foi um quando você processo se pacífico de misturava com jeito a nenhum. Clara? Não foi nada simples, né? Acho que o filme ele é construído a partir da minha experiência, dos meus diários, mas não só. Eu cruzo na minha experiência diários e relatos de outras mulheres que também compartilharam comigo seus diários e outros diários, inclusive, que estão publicados, né? Que são diários enfim, tem a Valérie Valère, que é uma francesa, ela tem uns diários impressionantes. Então, o filme foi sendo construído nesse diálogo, né? Com a experiência de outras mulheres. E muitas vezes não, muitas vezes era muito difícil me desgrudar da experiência. Sim, e poder ter uma relação de alteridade com ela.
Aham. É, eu tenho muito receio quando eu vejo filmes sobre depressão, esquizofrenia, anorexia, porque eu trabalho com várias outras áreas. Como é que você conseguiu se livrar do risco, se é que isso foi algo que você pensou, que você se preocupou, de fazer um filme falsamente apologético sobre a anorexia? Quer dizer, é um filme poético, é um filme lírico, é um filme compassivo, é um filme compreensivo. E aí você chega uma hora e diz assim, peraí, será que eu não estou dourando a pílula demais? Como é que eu consigo Claro, não, oferecer essa pergunta é de um fundamental. jeito, mas Eu acho não que o oferecer que de outro? garantiu para mim isso sempre foi uma preocupação. Como falar dessa experiência sem de um lado assim, sem de um lado julgá-la e julgá-la negativamente, por um lado, e do outro lado não elogiá-la, né? Assim, e eu acho que a grande questão foi, eu preciso olhar para os dramas humanos. Eu acho que quando você olha para os dramas humanos para valer, você consegue sair desse lugar. E eu acho que no meu caso, por que que o filme, eu vou agora dar um pouco de spoiler, mas enfim, por que que o filme se chama Êxtase? É porque o êxtase não se complementa. Mas também porque existe na anorexia um delírio que você entra, pelo menos na minha experiência, em que você começa a ter um prazer, que é o prazer do controle sobre si mesmo. E, e é um prazer talvez falso, não sei, enfim, mas é um delírio de você achar também que você não precisa de nada nem ninguém, tendo alimento para sobreviver. Só que isso te dá uma sensação de superpotência. E você conseguir, para mim, no meu caso, sair da anorexia, também poder romper com esse mecanismo mental. E eu falava, bom, se eu não falar dessa dimensão do delírio da anorexia, eu não vou estar falando da anorexia porque eu não vou estar colocando para quem está assistindo o quão difícil é sair disso, que é sedutor. E a questão é que, na minha opinião, como artista, é preciso falar da sedução, inclusive para poder romper com a sedução, para poder. E por isso que quando a gente está ali no auge da experiência, no princípio, e que a gente tem a personagem morre várias vezes, né? Que eu acho que essa ideia também de se reinventar e poder se redelimitar e ir trabalhando e aceitando o limite, encontrar o seu limite, a gente decidiu finalmente falou não, a gente precisa mostrar o corpo anoréxico em algum momento. Porque senão a gente fica apenas na parte, no belo do filme, né? Assim, e nesse lugar desse delírio da personagem, sem mostrar o que isso também está implicando e produzindo no corpo dela. Então, isso para mim foi também muito importante. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, enfim, sim, isso sempre foi uma preocupação. E eu acho que para a gente, assim, a grande questão é a gente poder olhar para os dramas humanos com a maior sinceridade e verdade possível, né? E eu, como artista, realmente tentei fazer isso, assim, tentei ser o mais. Embora eu trabalhe como atriz, trabalhe como atriz para poder sair do espetáculo que é o corpo anoréxico, e eu fiz isso, e essa escolha foi muito difícil de ser feita, inclusive por mim. Por outro lado, é isso, eu precisava ser muito verdadeira. E eu tentei colocar no filme essa minha verdade. O Palio, que Patrícia entrou Gomes, aí, é a seu gente se amigo? conheceu, ela me entrevistou, ela viu o filme, quando o filme estava no circuito de Ah, Docs, Patrícia. e ela me entrevistou, Ah, porque ela adorou o filme. E ela, então, fez uma entrevista, desde então, hum. ela costuma seguir as entrevistas e tem sido muito uma troca incrível com ela, porque ela é uma jornalista maravilhosa, dessas que realmente quer escutar e quer poder falar de um jeito mais profundo das coisas, enfim. E, ó, então ela vai dar uma entrevista para mim, né, Patrícia? Escuta, o filme é maravilhoso mesmo e eu me sinto lisonjeado quando você diz que a minha pergunta foi boa, porque eu sou um amador aqui, né? Há alguns anos, eu comecei a observar mais a questão da fotografia, né? Os americanos cinematógrafo, o diretor de fotografia. Eu me lembro do Vittorio Sturaro, né? Foi o cara que me chamou primeiro a atenção para a Uhum. fotografia, etc. Isso. A fotografia do seu filme é da Janice Dávila, não é isso? Que é primoroso, quer dizer,
ela é uma coautora, Sim, uma tanto a Janice, eu interlocutora acho que para algumas você, ou pessoas foi foram no muito filme todo? importantes para fazer esse filme. Primeiro que assim, né, eu acho que todos os filmes eles são processos muito coletivos e eles dependem de cada uma das pessoas que participam. Eu acho que se mudasse uma das pessoas, o filme seria outra coisa. No caso da Janice, ela entrou no filme já nas primeiras ideias do filme. E a gente desenvolveu toda a pesquisa de linguagem juntas. A Janice escreveu, inclusive eu super recomendo, ela escreveu um artigo numa revista de fotografia, de cinematografia chamada Iris, e tem esse artigo online que ela fala um pouco do processo de criação da fotografia do filme. E foi isso, a gente foi repensando e buscando o filme juntas do começo ao fim. Além dela, foi muito importante a Daniela Capelato, que também estava no processo do filme desde o início. A Daniela trabalha com roteiro, trabalha com produção de documentários. A Cecília Chagnot, que é a designer de som, porque esse filme também cruzou o tempo inteiro som com imagem. Então, assim, era um tripé, né? Eram diários, a criação da imagem, tipo, a criação do roteiro a partir dos diários, escritos de anorexia, e outros cruzamentos com universos que a gente achava que a anorexia tocava, a construção da fotografia do filme e a construção do som do filme. E também teve o Edson Seco, que foi muito importante no som também. Enfim, tem o Maurício Ayer, que também é da literatura. Eu vou começar a falar e eu vou falar infinitamente. Não quero esquecer de ninguém. Mas como você perguntou da Janice Dávila, a Janice, sim, é uma parceira que está desde o início desse processo, do processo de criação desse filme. Foi fundamental para a gente realmente entender como fotografar, como traduzir para o cinema a experiência da anorexia. A gente sempre se perguntava isso, assim, né? Como é que a gente faz uma cinematografia que traduza para a tela do cinema a sensação que é estar dentro de um corpo anoréxico, a experiência do corpo anoréxico, a experiência de estar vivendo anorexia. Enfim. A Patrícia, além de ser sua amiga, ela sabe falar grego, que ela me escreveu aí, Efcaristó Parapoli, que quer dizer muito obrigado. Mas, a não ser esses dois meninos, vai nem ser, para mim todo mundo é menino. E o Ibirá Machado, que foi super gentil em Não, nos contactar, só tem mulheres não, nos bom, filmes, tem a não tem produtora Petra produzindo esse filme? Costa, com quem eu colaborei Acaso? sempre. Tem a Emília Ramos, Claro. a Paula Tripas também, que estou na produção, a Letícia Topazoli. Mas tiveram alguns homens que foram muito importantes no processo. Um deles se chama Maurício Ayer, que é uma pessoa que vem da literatura e da música, e que na época estava terminando um doutorado sobre Marguerite Duras. E foi muito impressionante como eu contando para ele que eu queria fazer esse filme, e falando para ele da experiência e do que eu queria comunicar de alguma maneira, ele começou a falar sobre Marguerite Duras e o que ele estava escrevendo na tese de doutorado dele, e esses universos começaram a ter pontos em comum. E isso eu acho que foi fundamental, inclusive, para decidir fazer o filme. Que eu falei, putz, acho que a anorexia não é uma coisa que eu inventei sozinha, que eu vivo com, né, assim, ela tem pontos de contato com uma experiência de mundo. E aí eu falei, talvez valha a pena a gente olhar para isso, porque eu acho que a anorexia é muito estigmatizada, né? As pessoas têm muito pouca ideia sobre o que é anorexia ou distúrbios alimentares e veem isso com muito preconceito. Acham, inclusive, que é uma frescura. E eu falava, não, a gente precisa tentar olhar para isso com mais cuidado. Então, o Maurício Ayer foi fundamental. Depois, o Henrique Xavier também foi muito importante. O Henrique Xavier, ele vem das artes visuais e da filosofia. E esse filme o tempo inteiro vai cruzando discussões, né? Assim, ele vai tecendo, ele tem muitas camadas. E como ele foi feito em muito tempo, em diálogo com essas pessoas todas, ele tem essas camadas todas. Então, assim, de cara eu já falo de dois homens muito importantes na criação desse filme. Enfim, depois dos outros também. Tem alguma coisa do Indochina que é baseado no Então, a negócio gente, da Marguerite inclusive, quando Duras? começou essa Você história, a gente viu, realizou achou uma legal? Como é que é? retrospectiva, o Maurício, eu e o pessoal da Claxon, das obras da Marguerite Duras no Brasil, das obras de cinema. E um filme que foi muito referente a gente é o Son Hum, Nom de Venise, dans le Calcutta Desert, que é um filme em que ela pega o India Song, que ela construiu, acho que na embaixada lá, francesa, enfim, na Indochina, enfim. E aí ela ficou sabendo que essa casa ia ser destruída.
vai lá e filma essa casa em escombros. E ela coloca a É. banda sonora do India Song. E era uma referência pra gente. Sempre foi uma referência pra gente, do que resta da experiência, né? Dos ecos da experiência, num espaço. E os rastros, e como é que você reconstitui isso, refaz isso. Olha, nós estamos falando do filme Êxtase, tem um monte de gente que trabalha aí, um monte de psiquiatra aí. O filme é belíssimo e eu acho que muitas vezes a literatura, a arte, vai mais profundamente no âmago do ser humano do que nós psiquiatras, né? A gente aprende muito com as pessoas que fazem literatura. Foi. A sua mãe foi constituinte, né? A, mi- eu espero, imagino que a sua mãe está viva, né? Faz tempo que eu não sei da sua mãe, ela foi deputada federal, gloriosa deputada federal. E você foi morar com ela em Brasília? Ou pelo menos aquele começo da. Estou dando spoiler, desculpe, mas não estraga. Aquele começo da Clara morando e tem a foto do Lula ali na parede. Tem a foto do Lula ali na parede, MST, aí ela vai para Brasília. Brasília tem alguma coisa meio inóspita, meio seca. Brasília tem alguma coisa Olha, meio falava isso anoréxica muito, em inclusive termos de durante alma. as primeiras imagens que a gente É, fez foi em Brasília. E entre a gente falava assim, bom, a gente primeiro foi para Brasília, viu 9,5 cenários de Brasília, no sentido de 9 linguagens que a gente queria achar em Brasília, e a gente chamava Brasília de uma cidade anoréxica. Eu acho que isso também, em comparação, assim, eu nasci e cresci no Jardim Ângela, minha mãe, né, o lugar original de atuação da minha mãe também é no Jardim Ângela. E ali havia uma experiência da política, do dia a dia, da comunidade, da construção diária, né? Assim, então, a política, o cotidiano, a festa, tudo permeia e vai junto. E as demandas são todas, né? Assim, de água, esgoto, luz, saúde, creche, enfim, todas as demandas possíveis e imaginárias. E eu acho que tem uma coisa do corpo, da política do corpo a corpo que acontece ali, que é muito diferente do que acontece em Brasília, que o jogo de poder é muito diferente. E aí a minha memória de Brasília, assim, bom, havia muito poucas mulheres na política, né, como deputadas federais e estaduais também. E a minha memória era de uma, sei lá, de um lugar cheio de subsolos muito misteriosos, nos quais eu ficava brincando de detetive para tentar descobrir grandes segredos, assim. E de certa maneira, ela é uma cidade que é difícil de você habitar, né? Essa coisa monumental de Brasília, essa coisa do concreto, ela também pode ser muito lúdica, sem dúvida, e essas formas, ela também pode ser muito sensual, mas, assim, a minha memória infantil, e que aí eu acho que tem a ver com essa história da anorexia, é uma cidade inabitável. E eu acho que no filme, é claro que isso não é aprofundado, porque não era o tema do filme, mas existe um pensamento sobre o que é o jogo de poder em Brasília e o que é a política do dia a dia quando você faz política, por exemplo, numa comunidade como Jardim Ângela. Né? Enfim. Aliás, o meu próximo filme será sobre um movimento social dos anos 70, que chama Movimento contra o Custo de Vida, que nasceu no Jardim Ângela e que explodiu no Brasil inteiro. Mas, enfim, só para só para fazer propaganda. eu soube que você também está fazendo uma coisa sobre um Sim, filme que não é o meu eu tipo, estou mas que desenvolvendo merece ser uma série citado, de que é a televisão, democracia de corintiana. ficção. Você não está fazendo algo? Hã? Não posso contar para onde ainda, mas posso contar que é com a Maria Farinha Filmes, que é uma produtora muito bacana aqui É, de São Paulo. Eu, 3 anos atrás, entrevistei o Casagrande, o Juca Kfouri, o Adilson Monteiro Alves e o Leão. E escrevi um artigo sobre contando a história da democracia corintiana para uma revista inglesa chamada The Blizzard, que é editada por um jornalista chamado Jonathan Wilson, que é um jornalista de futebol. Ele adorou o artigo e publicou. E eu falei, cara, não é possível que a gente não conheça história para valer. Eu sou corintiano de berço, claro que tinha esse lado falando também, mas eu falei, meu, a gente, perante o que a gente está assistindo, a gente precisa voltar
a sentir o que é o gosto da democracia, né? E existe um documentário muito legal, inclusive, chamado do Pedro Asberg, que ele conta a história da democracia corintiana, mas no caso da série, o que me interessou fazer uma série de ficção é poder também, de novo, colocar o espectador dentro daquele contexto. Enfim, e eu acho que a gente precisa voltar, né, a ter essa experiência, o que é esse prazer e a liberdade da democracia. Você precisa de um ator para fazer o Dr. Sócrates, né? Alto, Você magro, que sabe que joga tem futebol para o chuchu, Flávio médico, Gicovati pode me era chamar. terapeuta do time, né? Mas, hã? Ele era, tipo, eles chamaram, porque eles entenderam a importância da Não psicologia, sei, da era. psiquiatria, e eles chamaram o Flávio Gicovati para fazer terapia com o time, o que é muito impressionante naquela época, né? Pensar esse 82. Você sabe quem tinha um terapeuta agora lá na Copa e mudou completamente o destino do time? A Argentina. Depois da primeira derrota com a Arábia Saudita, eles têm terapeuta para a equipe, Pois coisa que é, no nosso, pois é. nosso modelo neoliberal não cabe, né, na nossa questão brasileira. Tem uma cena do filme, de novo, ó, o filme é maravilhoso, assistam. Então, o Aliás, filme as está pessoas estão passando nos perguntando onde é cinemas que aos pode ver o filme. pouquinhos. Já está Essa nos semana, na cinemas, não verdade, não está? está em salas. Essa semana vai entrar num cinema em Minas Gerais, que eu já pego o nome aqui, desculpa, em Curitiba, mas que ele vai ter uma sessão online. Eu preciso pegar aqui de novo, eu passo aqui na live. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entrar. Socorro. Mas ele vai estar disponível online durante as próximas 2 semanas e a gente volta para o cinema em janeiro com ele. E a gente também está organizando vários debates, né? Uma série de debates, e a nossa ideia é continuar a poder organizar debates em escolas, universidades, e enfim, e construindo essa conversa a partir do filme aos poucos, né? Olha, você vai me permitir, porque entrou a senhora Irma Passoni aqui, então eu quero repetir que ela é uma das grandes mulheres, uma das grandes políticas, uma das pessoas mais admiráveis Eu da sou, eu política sou fã dela, eu brasileira, sou que são suspeita para poucos, né? falar. Aquela fase que a gente tem que desidealizar os pais, eu não consegui passar por ela, assim. Claro. Tem uma cena no filme que, aliás, êxtase em grego quer dizer sair de si. Sim. É sair do... Tem uma cena no filme que não é do ventilador, que tem um monte de ventiladores, que parece que ela vai, ou ela deseja, pelo menos, transcender. Né? Eu chamaria aquilo da insustentável leveza do ser, que é o sonho de uma paciente com anorexia. Né? A ideia é a leveza sem corpo algum. Aquela Como você tirou cena é uma das pessoas que aquela cena trabalharam dos comigo no ventiladores? roteiro até o final, que eu não a identifico por uma questão realmente de pedido da parte delas, assim, mas é uma coisa que ela fazia. Então ela pegava todos os ventiladores que ela podia, colocava ao redor dela quando ela estava muito angustiada e ficava ali no meio. E eu acho que na anorexia a gente tem essa vontade mesmo, né? É realmente assim, se a gente pudesse durante a anorexia eliminar o corpo, se eliminaria. E tem inclusive, nesse sentido, tem uma pessoa que também foi importante, um homem, que foi importante nesse processo desse filme, que se chama Edmundo Desnois, que ele é um cubano-americano que escreveu Memórias do Subdesenvolvimento, que é um filme bastante importante para a história da latino-americana no século passado, do cinema latino-americano. E uma das primeiras conversas que eu e Maurício tivemos sobre o filme foi com ele. Ele é roteirista também. E ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido, que a anoréxica, ela vive um gozo, que é o gozo de parar o tempo através do sofrimento. E tem essa dimensão, eu acho que muito forte na anorexia. Né? E eu acho que o prazer que você tira justamente é a sensação de que você eliminou de repente o tempo. É um delírio, claro, e não estou desejando isso para ninguém, mas é só colocando como a busca imensa que está por trás disso, né? E se a gente não puder escutar isso, a gente também acho que não consegue achar saídas desse processo. Foram São três, quatro, três, cinco são atrizes três que fizeram a atrizes que Clara? estão Quantas na atrizes? tela e tem e 4 atrizes na voz. Tá.
E para alguma delas teve anorexia, ou você precisou explicar para elas, olha, anorexia é Olha, a gente fez, assim, foi meio surpreendente o que a gente fez papel é a assim. Patrícia Faria, que é diretora de casting do filme, a gente fez uma chamada, né, de casting. E de repente, de um dia para o outro, apareceram mais de 200 meninas do Brasil inteiro para fazer o papel da Clara. E a gente explicava ali que era um filme em que a personagem vivia uma experiência de anorexia. Para as garotas, assim, para as meninas, para Alice e para Gigi, que fazem a Clara, quando a Clara criança e a Clara pré-adolescente de 11 anos, eu falei muito por alto, eu não falei muito sobre anorexia, até porque não tem grandes cenas em que elas adentram, né, esse drama. E eu achei que era melhor cuidar, falar disso, falar da experiência do corpo feminino, mas de outras maneiras. No caso da Vitória Maranhão, a gente sim trabalhou durante muito tempo. Ela, inclusive, foi comigo entrevistar pessoas que estavam atravessando anorexia, leu muita coisa e a gente conversou muita coisa. Ela não teve anorexia. Ela, acho que como mulher também, ou como humana, não sei, tem mil batalhas com o próprio corpo, mas não anorexia em si. Mas foi uma construção, foi uma entrega dela muito grande, de também querer entender o que é estar dentro desse corpo. E, Uhum. Eu muitas vezes penso na anorexia como alguém que não pode ocupar um espaço interno, mas que também não está tranquila dentro do espaço interno, né? Você fez algo que foi muito elegante, você não ficou explorando os corpos uhum. anoréxicos, porque seria muito fácil, né? Seria fácil chocar. Até porque a Obviamente foi gente vê tantos intencional, né? Você corpos já, falou, né? Assim, é não tão vou ficar fácil ver fazendo um corpo isso. anoréxico que eu acho que ele tem esse impacto sobre as pessoas, porque a gente tem essa sedução mórbida pelas coisas, né? Assim, a indústria vive muito disso também, indústria da imagem, eu digo, né? E eu acho que quando você vê um corpo anoréxico, você deixa de conseguir entender o ser humano que está ali, assim, com os dramas dele, porque fica uma coisa tão assim, tão meio bizarra, tão meio, não sei, para mim paralisa a comunicação. E sim, foi um debate imenso, assim. No primeira versão, no primeiro corte do filme, inclusive, não havia corpo nenhum. Não havia nem corpo de atrizes. Haviam só espaços vazios e vozes. Eu falei, não, mas eu tenho que trazer, porque existe uma batalha justamente imensa contra o corpo. E na anorexia, pelo menos eu acho, se você pudesse transformar o corpo numa ideia, você transformava, né? E aí eu falei, bom, então eu vou trazer o corpo. Como é que eu trago o corpo? Aí eu falei, bom, tem uma questão de preservar as pessoas que vivem anorexia, então eu não queria também filmar com pessoas que tinham anorexia. E eu decidi trabalhar com atrizes. Então foi um pouco essa saída e também queria justamente poder fazer com que é isso, que as pessoas entendessem esse delírio que você entra e que de certa maneira desconecta com o corpo, né? Eu pelo menos assim, e não era nem que eu não me via gorda, eu não me via gorda. Eu tinha uma coisa, eu queria ser cada vez menor, cada vez mais próximo da estrutura, da clareza, para evitar todo dos ossos, porque é Do quase um osso, conforto, né? Em do osso. relação, sei lá, quando você está se tornando mulher, no meu caso, poder estar no osso era um conforto, porque eu controlava, porque eu via, porque era claro. Era não ter que lidar com tudo aquilo que te atravessa naquele momento. Sem dúvida, acho que é um filme que É não fala muito sobre ter que lidar com a sexualidade, né? Sem sexualidade falar também, não é? diretamente, mas o tempo inteiro, sem dúvida, sem dúvida. É. Eu discuto muito psiquiatria e literatura. E eu digo para as pessoas, escuta, não fica olhando para Casa Tomada do Cortázar, ou sei lá o quê, como uma aula de psiquiatria. Isso não existe. Uma obra de arte não é uma aula de psiquiatria. Mas num filme como esse, você fala assim, peraí, a minha licença poética vai até determinado limite. Eu não posso transcender isso. Quer dizer, você também teve que ter amarras realistas nisso. Eu posso fazer muita coisa, mas eu não posso avançar Não sei demais, se eu senão eu entendi. Assim, o desqualifico que o eu que eu estou querendo tentei fazer. Não sei se eu fui claro. é um filme muito delicado, né? Ele foi muito difícil de ser costurado. E a gente entender justamente o limite, até onde a gente podia ir em cada uma dos lugares dele, assim. Acho que, de um lado, de não
cair no espetáculo do corpo anoréxico, de outro lado, de não cair no estigma sobre o que é anorexia, de outro lado, não fazer um elogio sobre a anorexia. Então, o tempo inteiro, eu acho que teve muita conversa, assim, sobre... mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, na verdade. Eu acho que, enfim... Porque a gente, a gente não tem... O artista não tem compromisso, muitas vezes, com a realidade. Mas esse é um filme que você ia falar de anorexia. Você tinha um limite poético. Eu não podia eu acho que, assim, transcender ele é um demais isso. filme entre Não sei se documentário e é isso. ficção. Ele não é um... Né, ele não tem os elementos de documentário direto, E, mas tudo que está ali, nesse sentido, é verdade. Ele parte de experiências de anorexia. Ele tem muita verdade. E ele também não é uma construção ficcional, né, assim, total. Tipo, ele não tem uma estrutura de construção dramatúrgica tradicional. E eu acho que quando você está nesse domínio, sobretudo no documentário, você tem um limite que é muito importante, que é o limite ético. E eu acho que, assim, documentários são encontros com outras pessoas. E nesse caso, assim, o que eu estava preocupada nesse sentido era ser ética no ponto de vista de falar a minha verdade, do meu ponto de vista, sobre o que era aquela experiência. Então, o meu pacto com o espectador, o meu limite, ele perpassa, assim, estou sendo verdadeira com o meu espectador em contar para ele o que foi a minha experiência? Estou sendo ética nesse contrato que eu faço como diretora que está oferecendo uma obra para o espectador? Então, nesse sentido, eu acho que existia esse limite para mim, esse lugar era muito importante, sempre foi muito importante. olha, a Patrícia me salvou porque eu não queria posar de ignorante. O ponto azul, eu fiquei pensando, o Então, que mas aí, que é esse Patrícia, raio desse ponto azul? Itaque, Ela está perguntando, o que assim, que é eu fiz esse a ponto obra, eu azul? também tenho que ficar explicando a obra, né? Sei lá. Patrícia Patrícia Pires, Pirici. Não, acho que tem uma coisa, o que eu posso falar Patrícia do ponto azul é que Pires, ele, sem dúvida, eu acho que ele foi uma forma da gente colocar na imagem, de um lado, esses jogos mágicos, né, que vão se transformando nesses jogos, sei lá, dela controlando a alimentação e o próprio desejo, mas ele também é o próprio desejo, que numa certa hora explode. E ainda bem que explode, porque aí ela, né, o filme eu brinco que a gente não tem dinheiro para fazer o terceiro ato, que é a saída da anorexia. Mas a gente pelo menos aponta ali uma abertura, que é justamente, né, romper com esse delírio, com essa lógica de isso. isolamento, com essa lógica de, enfim. E que perpassa, O filme eu tem uma acho que pelo esperança no desejo, sem final, dúvida não é? perpassa pela sexualidade, quando a gente entende sexualidade de um jeito amplo, né? E perpassa com essa menina voltando para o mundo, né? Não à toa ele tá na cena que termina, enfim, depois da reconciliação com essa mãe, ela volta para um lugar quase umbilical, num certo É. sentido, né? Enfim. Tá. Quando comecei a conversar com o Ibirá, ele estava dizendo, escuta, vamos discutir, mostrar para aluno, mostrar para profissional, vamos discutir esse filme. E eu vi que você tem feito isso em outros países, inclusive. A ideia é que esse filme possa ser discutido não só com quem vai assistir, mas com público acadêmico, com gente que quer falar de anorexia, de doença mental, que é a coisa mais preconceituosa, estigmatizada Sem do mundo. A dúvida, ideia de sem dúvida. vocês E era assim, o levar um filme debate público também? ele foi exibido pela primeira vez na Dinamarca, já num contexto de pandemia, em 2020. Ele, desde então, passou por mais de 30 países, né, em festivais, ganhou vários prêmios. E nesse percurso já tem muita gente escrevendo sobre o filme academicamente, tanto no campo da psicologia quanto no campo do cinema, discutindo gente discutindo o filme como dentro da, sei lá, como um instrumento de abertura de diálogo, né? Assim, então tem um estudante, por exemplo, de doutorado
a Daiane Porto. Ela faz psicologia na PUC de Minas Gerais. E ela escolheu como objeto do doutorado dela, não é nem esse corte do êxtase, é um outro corte que a gente chama de um vidro sobre minha pele, que é o corte onde não tem os corpos, justamente, como objeto do doutorado dela. Então, ela está escrevendo doutorado a partir disso. Enfim, tem gente escrevendo sobre o filme na Alemanha, em Amsterdã, nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil. Então, enfim, aos pouquinhos ele vai... enfim, aos pouquinhos acho que ele se torna o que a gente sempre quis que ele fosse, que é um instrumento de abertura de diálogo sobre, justamente, saúde mental, né? E eu acho que o filme, ele não... O que eu fico feliz é que, assim, por exemplo, alguns dos prêmios que ele ganhou foram dados por júris jovens, o que faz eu entender que, assim, ele tem uma capacidade de comunicar com dilemas que as pessoas estão vivendo hoje em dia, né? E, assim, claro, a maior parte de casos de anorexias também são nessa fase, não só, mas eu acho que a saúde mental é um assunto urgente entre os jovens. E fico feliz das pessoas poderem ver o filme, se reconhecer ou não se reconhecer, mas também querer poder falar sobre o que está vendo a partir do filme. Eu sei que você gosta mais do pessoal da Unifesp, eu não vou ficar com inveja, obviamente, tô brincando, mas você foi lá na nossa enfermaria, você foi lá no Ela Angolim, aparece, sem filmou a dúvida. É que no enfermaria, não caso foi? Ela da aparece, Unifesp, eu trabalhei com algumas pacientes do Angolim, mas que já não eram mais pacientes do Angolim. Eu trabalhei com uma médica da Unifesp chamada Alessandra Saposnik. Quando a gente decidiu filmar, acho que a gente quis filmar claro. lá na USP, até porque, sei lá, eu vim da USP, porque, enfim... E, na verdade, é o maior centro de referência, né? Acho que o que vocês conseguem fazer ali como política pública, inclusive, de tratar a saúde mental, é muito impressionante. Enfim, eu acho que meio por isso. Eu entrevistei há um tempo atrás também a Paula Kim, que também recentemente lançou um filme chamado Diário de Viagem, né? Que também fala de anorexia. É coincidência mulheres começarem a falar de anorexia? Você acha que isso é o que? É sincronicidade? É Saturno? O que é? Eu acho que a gente está Mulheres estão precisando começando a falar, né? olhar Está mais para precisando esse falar de assunto. uma coisa que é um grande desafio, que quando você... Muitas vezes a gente vive esse crescimento de um jeito muito isolado, como se ele fosse uma coisa só nossa individualmente, assim, que ninguém compartilhasse. Acho que a coisa mais difícil quando você passa por uma experiência dessa é que você acha que você é a única pessoa que vive isso. Embora eu sei que existam grupos na internet, etc., enfim. Mas sem entrar nesse caso, que eu acho que não é por aí, eu acho incrível que mulheres estejam cada vez mais querendo também falar sobre esse assunto, a despeito de todo o estigma que existe. E a Paula foi um caso interessante, porque quando ela começou a fazer o filme, ela também ficou sabendo do êxtase e a gente conversou. Inclusive, na época, ela me convidou para escrever no blog dela, porque ela fez como é que chama? Ela tem um blog, né, que ela reuniu várias experiências de mulheres. Eu acabei não conseguindo escrever, porque eu estava na loucura da Colômbia, na loucura do Democracia em Vertigem, e etc. E, por acaso, os filmes foram lançados ao mesmo tempo. Eu acho que é uma sincronicidade incrível, mas que também deve dizer alguma coisa sobre o que a gente está precisando olhar e falar, né? E assim, eu estava lendo outro dia que 1 a cada 4 brasileiros se sentem solitários. E eu acho que você falar de saúde mental com a juventude é uma coisa que todo mundo entende e que é urgente. Enfim, estou bolando alguma coisa com a Paula, inclusive, para ver se a gente consegue fazer uma conversa conjunta e trocar. Nossa, seria maravilhoso uma sessão conjunta. Olha, a Patrícia está dizendo que a Célia Chacriabá, ele A é Célia deputada federal, Chacriabá é está na minha live, deputada em graças a Minas e a você. Sônia Ela Guajajara, minha sabia me deputada ver. aqui em São Está vendo Paulo. você? E eu sou fãzíssima delas. Inclusive, escrevi um longa, um roteiro de documentário Claro. com a Célia Chacriabá, que foi a experiência mais incrível que eu já tive na vida, no sentido de conseguir olhar o mundo de um ponto de vista
completamente diferente. Ela mudou a forma como eu vejo e penso o mundo. Eu sou muito grata por essa experiência, só para falar, já que ela está aí, só para falar, e eu acho o trabalho dela fundamental e importante. Sigam ela nas redes, ela é uma poeta, e ela acho que tem muito a ensinar para a gente. Célia, Então pede para a você tem que Célia dar uma dar uma entrevista para entrevista estar para mim. Eu acordada, sou é psiquiatra, mas sou importantíssimo. bonzinho. Isso. Bom, você nasceu no Jardim Ângela, sua mãe foi durante muitos anos deputada pelo PT, você É, trabalhou no, isso, colaborou democracia, eu no sou corroteirista Democracia em do Democracia em Vertigem, Vertigem né? Em Vertigem, e produtora associada, enfim. você achou que esse país ia atravessar um ninho de ratos tão grande quanto o que a gente Nunca imaginei. acabou de eliminar? É Foram muito só louco. E eu 10 acho muito dias. O que você engraçado, achou falou de disso tudo? sincronicidade, eu acho muito maluco um filme que fala dessa Brasília anoréxica ser lançado nesse momento. Porque eu acho que no final das contas, essa Brasília impenetrável é a Brasília que está aí, né? Que eu acho que, claro que ela existia na época que minha mãe estava lá, a gente estava saindo de uma ditadura militar. Eu acho que a época da Constituinte foi das épocas mais lindas daquele lugar, porque de fato as pessoas foram para lá e pensavam as políticas públicas juntas. E é impressionante o que a gente viu acontecer, que, num certo sentido, é uma Brasília que quis expelir as pessoas de lá, né? Inclusive literalmente. Filmar em Brasília nos últimos 4 anos era quase impossível você conseguir entrar no canal. E até então, né, até o É? momento do impeachment da Dilma, mesmo durante o governo Temer, a gente meio que tinha livre acesso, e tinha livre acesso no melhor sentido, né? Não que assim, tinha que pedir autorização, mas era possível, você explicando o que estava fazendo. Hoje em dia é muito difícil você conseguir entrar lá dentro para filmar qualquer coisa. Só para ficar nesse plano, tá? Da dimensão do poder que se encastela, que se fecha, né? Que passa a ser uma coisa só para eles, assim. Mas, enfim, é meio como se sei lá, é difícil falar, né? Mas, de fato, parece que o esgoto tomou conta de Brasília durante um tempo e, enfim. A Célia está dizendo o seguinte, que você tem vários trabalhos incríveis. Então, qual que é a Só uma filmografia coisa, da última Moara que coisa a em gente relação a tem que ver, Brasília, eu além acho do que êxtase? justamente que a gente não viu nos últimos anos Sim, foi o desejo, né? A Brasília do desejo. A gente só viu a Brasília do controle, da raiva e do ódio e que elimina o outro. Isso é muito. Nesse sentido, a anorexia vira um pouco uma metáfora do que a gente viu acontecer. Mas, enfim, a gente pode falar mais disso. Olha, das coisas que eu fiz, eu recomendo muito, dos filmes que eu participei até hoje, eu recomendo muito Helena, da Petra Costa. Recomendo muito o Oumi e a Gaivota, que fala um pouco dos dilemas de uma mulher que engravida, né? E o que acontece na vida dela, e sobretudo que trata a gravidez não de uma maneira idealizada, mas com todos os dramas que perpassam, né? O que é uma gravidez e o que é o desafio de colocar uma nova vida no mundo. O Democracia em Vertigem, do qual esse sim eu sou corroteirista e produtora associada. São Bom, aí tem o êxtase e eu tô para lançar uma série de coisas. Então eu vou começar, não sei, só posso fazer propaganda para o futuro. Para vocês assistirem a série da Democracia Corintiana quando ela sair, para vocês assistirem o filme que eu estou escrevendo sobre a história do custo de vida, que é também uma história fantástica baseada em movimentos populares. E, bom, fora isso, estou construindo um filme de terror, que é mais ou menos um terror. Mas é um terror conceitual, não é um filme de terror terror. tradicional, é um filme de terror conceitual. Eu escrevi com a Célia Chacriabá um filme que vai ser lançado, esperamos que em breve, mas esse eu não posso dar muitas informações, mas é um filme que eu escrevi com a Célia Chacriabá e que tem a É. Célia, alguns povos indígenas brasileiros e o DJ Alok juntos nesse projeto. Enfim, por enquanto é isso. Bom, você sabe que psiquiatra vai ver os antecedentes pessoais, né? Eu soube que agora você está
fazer um filme de terror, até brinquei com você. Mas Da onde você viu isso? adorava Como é que você viu isso? western, não é isso? Ué, eu perscruto. Quer dizer, você adora o John Wayne, Rio Bravo, tem aquele Johnny Guitar com a Eu Joan adorava Crawford. Você western, gostava de meu pai western adorava. mesmo? E Hoje é tinha um na gênero sessão que ninguém Corujão. assiste, Então eu né? não conseguia noite. E eu ia para a sala, e aí meu pai estava assistindo, aí quando ele via, ele me trazia para a sala. Mas eu cresci vendo western com meu pai. E aí, recentemente, foi incrível, porque eu tive um curso com um professor da Colômbia, que ele refaz a história dos Estados Unidos inteira através do western. E aí, você aprende coisas incríveis, né? De como que essa imbricação da construção do imaginário e de uma ideia de nação. E claro que o western é fundamental para você entender os Estados Unidos, né? A própria invenção dos Estados Unidos, enfim. Mas eu adoro western, sou fascinante, gosto demais. Olha, eu tinha falado que virar, não quero incomodá-la, vamos fazer 30 minutos, vamos fazer uma mini live. Nós já estamos aqui há 55 minutos. Não sou psicólogo, Patrícia, sou psiquiatra. Nada contra os psiquiatras. Nós estamos aqui há 55 minutos. Eu fico. Acho que foi tão bonito a tua entrevista. Eu fico muito, muito, muito grato. Acho que as pessoas adoraram. Certamente as pessoas depois vão mandar para você perguntas e indicações. Então, olha, queria te agradecer demais. Fico lisonjeado por você ter aceito esse convite. E você viu, né? A gente ia falar meia Posso te hora, a fazer gente uma está falando pergunta? há quase uma Última hora. pergunta. Que eu que te Super agradeço. Como eu te obrigado. disse, eu acho que eu tenho mais perguntas, Pode. tenho mais vontade, mais perguntas ainda para te fazer. Mas uma coisa que eu queria entender, que eu queria escutar de você é justamente qual que é a importância de falar sobre anorexia hoje em dia. Primeiro, você falou já que não só a anorexia, mas todos os transtornos psiquiátricos padecem de um enorme preconceito, de um estigma muito grande. Da mesma maneira, a anorexia durante muitos anos foi considerada uma frescura de menina rica, né? Rich problem. Todo mundo tem fome, um monte de gente tem fome e você se recusa. A anorexia tem um preconceito até que é predominantemente feminina. A anorexia nunca foi adequadamente tratada. A anorexia começa a ser tratada no Brasil talvez há uns 30 anos. A anorexia é uma questão feminina e as questões da mulher, as questões do corpo transcendem a questão da anorexia. Né? Então, eu acho que não só a anorexia, falar de saúde mental, que ocorre em 50% da população, é sempre, sempre, sempre um serviço e uma Claro. generosidade que a gente pode. Um dia eu te Não sei entrevisto se também sobre a respondi. importância da gente tratar de saúde mental, porque eu acho fundamental mesmo. E... Eu quero fazer o papel do Dr. Obrigada. Sócrates, tá bom? Tá. Um prazer falar com você. Muito, Obrigado. muito obrigada. Obrigado a todos. Tchau. Super bem.